Mais 10 estados brasileiros aumentam os impostos das compras internacionais feitas pela internet. Descobertas recentes mostram que a Amazônia tem 1/5 das reservas mundiais de petróleo e gás. PL obstrui votações para forçar a decisão sobre a anistia aos condenados pelas manifestações de 8 de janeiro. Aumenta o número de brasileiros dispensando a carteira assinada para trabalhar por conta própria. Idosa é resgatada em Mianmar depois de mais de 90 horas debaixo de escombros do terremoto que já matou mais de 2.700 pessoas. Paraguai suspende negociações sobre hidrelétrica de Itaipu até esclarecer denúncia de espionagem da Agência Brasileira de Inteligência. E no dia da mentira é bom relembrar as fake news do futebol, como a contratação do craque Drogba pelo Corinthians. Olá, boa noite. O Brasil começou a se armar para a guerra tarifária deflagrada por Donald Trump. É a lei do olho por olho ou toma lá da cá. Mas o governo acredita que ainda existe uma possibilidade de negociação. O Senado aprovou por unanimidade um projeto de lei que autoriza o Brasil a adotar sanções comerciais contra países que não mantenham relações econômicas equilibradas. A proposta ganhou destaque como resposta ao aumento de tarifas que o governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, prometeu para todos os países e as possíveis restrições da União Europeia à importação de proteína bovina e soja produzida em áreas de desmatamento. Por ter sido aprovado de forma terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos, o texto agora segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados. O projeto, conhecido como PL da Reciprocidade, inicialmente abordava apenas exigências ambientais, mas foi ampliado para incluir barreiras comerciais contra países ou blocos que prejudiquem a competitividade do Brasil no mercado internacional. O presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, deve solicitar urgência ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para que a proposta seja votada ainda nesta semana. Caso aprovado na Câmara e sancionado, o projeto concederá à Câmara de Comércio Exterior o poder de suspender concessões comerciais e investimentos em resposta a medidas adotadas por outros países que afetem a competitividade brasileira. Entre as ações possíveis estão a aplicação de restrições às importações, a suspensão de concessões e patentes, a retenção de remessas de royalties e a imposição de taxações adicionais sobre os países que adotarem barreiras contra os produtos brasileiros. Atualmente, as regras não permitem que o Brasil imponha tarifas de maneira unilateral, o que poderia dificultar uma retaliação direta às medidas comerciais de Trump. Enquanto o projeto avança no Congresso, representantes do Brasil e dos Estados Unidos já realizaram 4 rodadas de negociações com novos encontros programados. O objetivo é buscar um entendimento que minimize os impactos da guerra comercial iniciada por Trump e que evite que o Brasil seja diretamente afetado. Entre as principais preocupações do governo brasileiro estão a taxação de 25% sobre o aço e a possibilidade de aplicação de tarifas recíprocas pelos Estados Unidos. A equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que, diante da falta de perspectivas para um acordo de curto prazo, existe o risco de que a Casa Branca adote uma tarifa linear sobre todos os bens exportados pelo Brasil. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursou hoje no parlamento e afirmou que existe um plano forte dos europeus para retaliar os Estados Unidos pelas tarifas que deverão ser impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Garantiu que existem muitas cartas na manga. Apesar disso, ela também afirmou que o bloco europeu prefere negociar. Os dados divulgados hoje nos Estados Unidos sobre o aumento de preços, compras e contratações de trabalhadores mostraram que, pelo menos por enquanto, a situação da economia americana não é para animar os investidores. Por isso, o dólar no Brasil caiu 0,39% e fechou o dia cotado aos R$ 5,68. E a Bolsa de Valores
subiu 0,68%, aos 131.147 pontos. Uma mulher de 63 anos foi resgatada em Mianmar depois de 91 horas debaixo dos escombros provocado pelo terremoto que atingiu o país e a Tailândia. A imagem comoveu o mundo. O número de mortos passou dos 2.700. O resgate foi concluído com sucesso e a sobrevivente foi encaminhada ao hospital com magnitude 7,7. O terremoto foi um dos mais intensos já registrados em Mianmar, sendo fortemente sentido também na China e na Tailândia. Na capital tailandesa, Bangkok, um arranha-céu desabou, resultando em pelo menos 17 mortes e deixando mais de 70 pessoas desaparecidas sob os escombros. A tragédia ocorre em meio à crise política e econômica que assola Mianmar desde o golpe militar de 2021, que destituiu o governo eleito de Aung San Suu Kyi. O conflito interno gerado pelo Levante Popular já deslocou mais de 3.500.000 pessoas e debilitou o sistema de saúde. Infraestruturas essenciais como pontes, rodovias, aeroportos e ferrovias sofreram severos danos, dificultando os esforços de ajuda humanitária. Em comunidades próximas ao epicentro, moradores relataram que a assistência governamental tem sido insuficiente, deixando a população à própria sorte. O Serviço Geológico dos Estados Unidos alertou para o alto risco de liquefação do solo e deslizamentos de terra nas áreas afetadas, fenômenos que podem causar danos adicionais a edifícios e infraestruturas. Uma grande aliança rebelde em Mianmar declarou hoje um cessar-fogo temporário e unilateral em seu conflito no país para apoiar uma resposta humanitária ao terremoto da última sexta-feira. A Aliança das Três Irmandades disse que vai suspender operações ofensivas por um mês. O grupo compreende o Exército da Aliança Democrática de Mianmar, o Exército de Libertação Nacional de Taang e o Exército de Arakan. Rebeldes afirmaram que esforços humanitários são urgentes e necessários. Em uma declaração conjunta, eles disseram que desejam que a ajuda à população afetada pelo terremoto seja realizada o mais rápido e eficazmente possível. 2 adolescentes morreram e mais 31 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus escolar na Paraíba. O ônibus escolar transportava crianças e adolescentes diariamente para escolas do município de Guarabira. Durante o trajeto, o veículo tombou em uma ladeira. 2 estudantes morreram e 31 jovens ficaram feridos. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas, que foram encaminhadas para o hospital mais próximo. Após o atendimento inicial, 8 estudantes com ferimentos leves receberam alta e os demais seguem em observação. Pelo menos 4 adolescentes foram internados em estado grave. 2 sofreram lesões cerebrais, outro trauma na coluna e um estudante teve um membro superior amputado. A prefeitura lamentou o ocorrido e garantiu assistência às vítimas e aos familiares. A polícia está investigando as causas do acidente. Um celular é roubado a cada 20 minutos no Rio de Janeiro. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública. O Instituto de Segurança Pública registrou o aumento de quase 10% no número de roubos no Rio em fevereiro deste ano. Somente os roubos de celulares subiram cerca de 20%. A área do Batalhão de São Gonçalo foi a que registrou o maior aumento no número de roubos, com um crescimento de 121%, totalizando 466 ocorrências. O número de roubos de veículos no estado aumentou quase 20%, com destaque para a cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde o crescimento foi de 100%, e Jacarepaguá, na Zona Oeste, com um crescimento de 84%. Os roubos de rua, que incluem o roubo de celular, ataques a pedestres e os que acontecem dentro dos ônibus, aumentaram 6% no Rio. E o roubo de carga também teve um crescimento, totalizando 319 ocorrências. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, já foram mais de 2.000 casos no estado do Rio, o que representa um roubo de celular a cada 20 minutos. A Polícia Federal iniciou uma operação contra uma quadrilha especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram realizados 10 dos 12 mandados de prisão preventiva, além de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Ceará e Goiás. A Justiça Estadual de São Paulo apreendeu valores em criptomoedas e em reais.
A facção chegou a roubar em um único dia cerca de R$1 milhão que foram distribuídos em 70 contas fantasmas. Os criminosos manipulavam as pessoas e utilizavam um método chamado phishing, que é um cybercrime que busca obter informações pessoais através de mensagens fraudulentas. O grupo criava um site falso do banco e fazia com que as vítimas entrassem no link, com o objetivo de pegar os dados bancários delas e realizavam as transferências. Em segundos, o dinheiro era transferido. Só no período de investigação, que durou cerca de 1 ano e meio, os criminosos movimentaram mais de R$100 milhões. Os infratores responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa. É fundamental tomar alguns cuidados ao acessar a internet. Confira algumas dicas para se prevenir dos golpes virtuais. Dicas de segurança. Atenção aos dados pessoais. Criar senhas com letras, números e símbolos, evitando sequências numéricas. Sobrenomes e datas de aniversário. Navegar em páginas confiáveis e conhecidas, sem clicar em links enviados por estranhos. E veja a seguir, mais 10 estados brasileiros aumentam os impostos das compras internacionais feitas pela internet. E descobertas recentes mostram que a Amazônia tem 1/5 das reservas mundiais de petróleo e gás. Mais 10 estados aumentaram hoje a taxação das compras em sites internacionais. No final das contas, muitos consumidores terão uma surpresa nada agradável. A partir desta terça-feira, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrado sobre compras internacionais, sofrerá um novo aumento em 10 estados brasileiros. Até então, a alíquota padrão era de 17% em todo o país, mas agora subirá para 20% no Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Além do ICMS estadual, compras internacionais de até $50 já são tributadas com um imposto de importação de 20%, medida em vigor desde agosto de 2023. Com a nova mudança, a carga tributária total sobre essas encomendas pode chegar a 50% do valor dos produtos, impactando diretamente consumidores que utilizam plataformas estrangeiras para as compras. Enquanto grandes importadoras alertam que o aumento pode desestimular o consumo e encarecer ainda mais os produtos importados, varejistas nacionais defendem a mudança, argumentando que as empresas brasileiras já enfrentam uma carga tributária elevada e precisam de condições mais justas para competir com as lojas internacionais. O aumento da alíquota vinha sendo estudado pelos estados desde 2024, quando chegou a ser cogitado uma elevação de 25% em todo o país. No entanto, a proposta foi adiada e, por enquanto, apenas os 10 estados confirmaram a alta para 20%. Governos estaduais justificam a medida como uma forma de equilibrar a competitividade entre produtos nacionais e importados, além de fortalecer a economia local e gerar empregos. Por outro lado, muitos consumidores reclamam que os preços no varejo brasileiro já são elevados e enxergavam as compras internacionais como uma alternativa mais acessível. Com a nova taxação, a tendência é que os produtos vindos do exterior fiquem menos atrativos, levando parte do público a repensar as escolhas de consumo. O ramo de marmitas foi um dos principais comércios usados pelos empreendedores no Brasil para manter as contas em dia. De acordo com dados do Sebrae, foram abertas mais de 100 mil empresas do setor em 2024. A prática e os preços mais acessíveis são alguns dos fatores que atraem os clientes. No ano passado, foram 108 mil comércios desse tipo abertos, segundo o Sebrae. Só esse ano já foram abertas mais de 30 mil novas empresas de vendas de marmitas. Esse mercado sempre tem espaço e não exige grandes valores para investir. Mas alguns pontos são muito importantes, como a higiene e o conhecimento, para lá na frente não ter dor de cabeça. Os tipos oferecidos têm uma gama de opções.
As marmitas gourmet estão se popularizando com ingredientes caros e refeições mais refinadas, impulsionadas pela presença mais forte do trabalho presencial nas empresas e pela alta nos preços da alimentação fora de casa, inclusive entre trabalhadores de maior renda. Segundo, a Kantar Consultoria, a redução do home office tem feito as classes A e B levarem comida de casa para o escritório, seja por praticidade ou para cuidar da saúde. Estudo da consultoria aponta que, entre o quarto trimestre de 2023 e de 2024, a parcela dos mais ricos que leva comida de casa para o trabalho aumentou de 36,5% para 41,5%. De acordo com o levantamento, mais do que dobrou a quantidade de vezes na semana em que as classes A e B recorrem às marmitas. No mesmo período, houve alta de 112% na frequência, passando de 46 milhões de vezes para 98 milhões e 300 mil. O aumento acompanha a retomada mais consistente do trabalho presencial nas empresas. Segundo a plataforma de contratação GUP, entre julho de 2023 e junho de 2024, 4,88% das vagas publicadas no site foram presenciais. A Receita Federal liberou hoje o programa de imposto de renda pré-preenchido. Quem baixa e já prestou contas em anos anteriores traz junto vários dados que devem ser conferidos. Em alguns casos, esse tipo de declaração demora mais ou menos 2 minutos para ficar pronto. E quem é MEI, microempresário individual, deve ficar atento para não cometer erros na hora de preencher a declaração. Em Mato Grosso do Sul, existem atualmente 213.499 microempreendedores individuais, conhecidos como MEI. São pessoas jurídicas que podem faturar até R$ 81 mil por ano e pagam por mês uma taxa que varia de R$ 75,90 a R$ 81,90, dependendo do ramo de atividade. Quem faz a declaração de imposto de renda pessoa física pode incluir no mesmo documento parte do faturamento da MEI. Essa informação não significa que o contribuinte pessoa física vai pagar mais imposto de renda. Ele pode incluir até o valor de 32% da receita dele se ele for um prestador de serviço, ou 8% se ele for uma revenda, como rendimento isento na ficha de rendimento isento no campo de distribuição de lucros de microempreendedor, microempresa. Então, ali naquele campo, ele pode informar esse valor como rendimento isento. Não é obrigatório porque, na verdade, a tributação dele vai ser no MEI. E quando ele declara a receita dele lá no MEI, ele já declarou e já está tudo certo. Mas atenção, hein? Você que é microempreendedor individual, existe um outro documento obrigatório que deve ser entregue até o dia 30 de maio. O documento é a declaração de MEI. A melhor maneira de ter acesso ao documento para preenchê-lo é acessar pelo Google. Só digitar Declaração Anual do Simples Nacional. Então são duas declarações. Uma é para o imposto de renda da pessoa física e o outro é a declaração anual do Simples Nacional referente à movimentação do MEI. É obrigatório o recolhimento mensal, né, do valor do MEI e também fazer essa declaração anual para ele ficar regular. Então, ele, mesmo que às vezes, se ele parou de fazer atividade, ele tem que prestar atenção nessas outras obrigações para que ele não tenha problema. Depois ela pode ficar com essa pendência e aí quando ela for regularizar, se ela precisar fazer entrega em atraso, ela pode receber uma multa por entrega em atraso. Então, o ideal é que ela faça essa declaração, fique regular e toque sua vida. A Agência Nacional do Petróleo informou que o preço do etanol caiu em 18 estados e no Distrito Federal. A pesquisa mostra que o valor médio caiu na comparação com a semana anterior. Os preços médios do etanol hidratado caíram em 18 estados e no Distrito Federal e subiram em 5 lugares e ficaram estáveis em 3 na semana passada. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e compilados em postos de todo o país.
Segundo o levantamento, o preço médio do etanol caiu 0,92% na comparação com a semana anterior, para R$ 4,32 por litro. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média recuou, 0,48% no período, para R$ 4,17 o litro. A maior queda no período foi na Bahia, foi de 4,71% para R$ 4,65 o litro. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,46 o litro em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49 em Pernambuco. A Petrobras anunciou uma redução de 31 centavos no preço do litro do querosene de aviação. A medida que entrou em vigor é cobrada pelas distribuidoras. Hoje também entrou uma baixa de 14 centavos no litro do óleo diesel. As descobertas recentes de petróleo e gás natural, que representa quase 1/5 das reservas mundiais, estão na Amazônia. A região se consolida como uma nova fronteira global para a indústria fóssil. 8 países da América do Sul têm o território ocupado pela floresta amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e Suriname. O bioma ocupa no total 6.074.000 quilômetros quadrados. Ele também passa pela Guiana Francesa, território da França que faz fronteira com o estado do Amapá. Em 5 décadas, a exploração petrolífera na região desmatou florestas, contaminou águas, despejou gases na atmosfera, invadiu territórios indígenas e aprofundou desigualdades. A região amazônica acumula em torno de 5 bilhões e 300 milhões de barris de óleo dos cerca de 25 bilhões descobertos globalmente no período, segundo a análise realizada pela InfoAmazônia, a partir de informações do Monitor de Energia Global, que coleta dados sobre infraestrutura energética. Além das reservas já identificadas, a Amazônia concentra uma grande proporção de áreas subexploradas na América do Sul. A região abriga 794 blocos de petróleo e gás, áreas oficialmente delimitadas para exploração, sem a garantia da existência de recursos. Quase 70% desses blocos na Amazônia estão em fase de estudo ou disponíveis para oferta ao mercado, ou seja, ainda improdutivos. Em contraste, 60% dos cerca de 2.250 blocos sul-americanos fora do bioma já estão liberados para a busca de reservas e a extração de recursos, consolidando a Amazônia como um caminho promissor de expansão da indústria. De todo o território amazônico, apenas não existem blocos petrolíferos na Guiana Francesa, onde os contratos são proibidos por lei desde 2017. Na Amazônia, 81 blocos concedidos se sobrepõem a 441 terras ancestrais e outros 38 blocos liberados afetam 61 unidades de conservação. Além disso, entre os blocos em fase de estudo ou oferta, 114 estão situados em terras indígenas e 58 em áreas naturais protegidas. A Guiana, conhecido como a Nova Dubai pelos estrangeiros de empresas recém-estabelecidas no país, levou a sua população a testemunhar um boom econômico, mas também a enfrentar desafios como a alta da inflação e o agravamento da desigualdade social. Já o Brasil, que abriga a maior extensão dessa área estratégica, enfrenta empecilhos para explorá-la. Isso inclui um histórico de perfurações mal-sucedidas desde a década de 1970. Em maio de 2023, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, negou o pedido da Petrobras para explorar o Bloco 59, localizado na Foz do Amazonas, trecho onde o rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico. O parecer do órgão, assinado por 26 analistas e reiterado em fevereiro de 2025, apontou falhas nos planos de emergência da estatal, o que traria riscos a ecossistemas amazônicos sensíveis. A região abriga a maior área contínua de manguezais do mundo e um grande sistema de recifes, recentemente descrito, que guarda grande potencial científico e ecológico. E veja a seguir: PL obstrui votações para forçar a decisão sobre o projeto da anistia aos condenados pelas manifestações de 8 de janeiro. E o Paraguai suspende negociações sobre hidrelétrica de Itaipu até esclarecer denúncia de espionagem da Agência Brasileira de Inteligência.
O Congresso voltou a trabalhar depois de uma nova temporada de descanso e, de cara, o Partido Liberal decidiu travar as votações. O objetivo é forçar a negociação para que seja colocado em pauta o projeto da anistia a quem foi condenado pelos atos de 8 de janeiro. Após uma pausa nos trabalhos devido à viagem de Hugo Mota e Davi Alcolumbre ao Japão, o Congresso Nacional retomou suas atividades com atenções voltadas para o andamento do projeto de lei da anistia. Atualmente travado na Câmara dos Deputados, o projeto pode ter sua tramitação acelerada, mas essa decisão cabe ao presidente da Casa, Hugo Mota. Está prevista uma reunião entre Mota e líderes partidários para definir os próximos passos do projeto, que prevê a anistia de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem pressionado para que a votação ocorra com urgência já na próxima semana. Caso isso aconteça, a proposta deixaria de passar por uma comissão especial e seguiria diretamente para a votação no plenário. A estratégia enfrenta a resistência do governo e do próprio Hugo Mota, que já sinalizou a aliados que não pretende acelerar a tramitação. Nos bastidores, deputados bolsonaristas argumentam que o compromisso de avançar com o projeto foi uma das condições para a eleição de Mota à presidência da Câmara. Além do PL, partidos como Novo, Progressistas e parte do PSD já manifestaram apoio à urgência da votação. Diante da resistência, uma possível alternativa em discussão seria a criação de uma comissão especial para analisar o tema, o que permitiria avançar com o debate sem encaminhar o texto imediatamente ao plenário. Essa solução também atenderia à base do governo, segurando a pauta até o segundo semestre. A pressão em torno do projeto pode afetar o andamento da pauta na Câmara nesta semana. Na semana passada, o PL iniciou uma obstrução parcial das votações em protesto pela demora na tramitação do projeto da anistia. A estratégia pode ser intensificada caso não haja avanço na discussão. Entre os temas que podem ser impactados estão a liberação do saque do FGTS em casos de nascimento ou adoção de filhos, incentivos à produção de equipamentos de saúde e mudanças na CLT. Governistas afirmam que a mobilização da oposição não deve impedir a votação de temas considerados prioritários pelo governo, como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. No Senado, a situação é diferente. As principais comissões mantêm um ambiente mais tranquilo, com projetos de consenso sendo debatidos. O destaque da semana é uma proposta do senador Randolfo Rodrigues, que busca incluir o direito ao saneamento básico entre os direitos sociais previstos na Constituição. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem diante de si 3 opções para lidar com o impasse. A primeira seria pautar a urgência do projeto, que poderia gerar atritos com o governo e o STF. A segunda alternativa seria instalar a comissão especial, o que demandaria mais tempo para a tramitação. Já a terceira opção envolveria devolver o texto para análise da Comissão de Constituição e Justiça, o que poderia retardar ainda mais a discussão. O levantamento placar da anistia indica que mais de 1/3 dos deputados apoia a proposta, com 192 parlamentares já declarando voto favorável. Entretanto, lideranças do governo avaliam que a obstrução promovida pelo PL não tem força suficiente para barrar o avanço de outras pautas. A expectativa é de que a definição sobre o andamento do projeto ocorra ainda nesta quinta-feira, após reunião entre os líderes partidários. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a suspensão imediata de novos repasses de emendas parlamentares. Ele também determinou aos estados e municípios beneficiários de emendas PIX que prestem contas sobre o uso do dinheiro em até 90 dias. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal determinou que aos estados e municípios beneficiários por emendas PIX executadas entre 2020 e 2023 que prestem contas sobre o uso do dinheiro e de onde saem os valores dos repasses em até 90. O ministro Flávio Dino vem cobrando a apresentação dos planos de emendas já pagas para jogar luz sobre a destinação dos recursos públicos. O ministro, entretanto, frisou que a decisão não libera emendas com impedimentos técnicos identificados e suspensões específicas, como nos casos alvos de auditoria pela Controladoria Geral da União. Quando o ministro liberou a execução dos repasses, determinou que as emendas solicitadas de 2025 em diante deveriam ter seus planos de trabalho apresentados previamente. No despacho publicado, o ministro ressaltou que o Congresso
Congresso continua a descumprir deveres básicos relacionados à transparência e rastreabilidade dessas emendas. O mecanismo das emendas de transferência especial entrou na mira do Supremo Tribunal Federal pela falta de critérios na escolha dos destinos das verbas. A Corte, então, decidiu que estados e municípios deveriam apresentar plano de trabalho prévio para poderem receber os recursos. Em janeiro de 2024, Flávio Dino determinou à União e aos estados a publicação de normas sobre a aplicação e prestação de contas referentes a emendas parlamentares federais pelas instituições de ensino superior e suas respectivas fundações de apoio. 8 estados não se manifestaram nos autos do processo, desrespeitando a exigência de publicar normas ou orientações sobre a aplicação e prestação de contas de recursos provenientes das emendas PIX. São eles os estados do Acre, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe. Agora, as instituições de ensino superior e suas respectivas fundações de apoio dos estados que não enviaram as informações necessárias não poderão receber repasses advindos das emendas PIX. O embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marcondes, foi convocado pela diplomacia paraguaia para dar explicações sobre o suposto ataque hacker da Agência Brasileira de Inteligência. O chanceler paraguaio, Rubem Ramírez, classificou o episódio como uma violação do direito internacional. O embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes, compareceu ao Ministério das Relações Exteriores do Paraguai após ser convocado pelo chanceler do país, Rubem Ramírez Lescano, para prestar esclarecimentos sobre a suposta espionagem contra o país realizada pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A ida do representante brasileiro à sede da diplomacia paraguaia ocorre após o governo do Paraguai convocar a volta de seu embaixador no Brasil, Juan Ángel Delgadillo, e pedir explicações detalhadas e obter informações sobre a negociação do tratado envolvendo a usina hidrelétrica de Itaipu, com a compra e venda de energia da mega hidrelétrica. O Ministério das Relações Exteriores negou que a atual gestão federal, chefiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tenha feito uma ação hacker contra o governo do Paraguai para obter dados relacionados à negociação bilateral da usina hidrelétrica de Itaipu. De acordo com o governo paraguaio, o Ministério da Tecnologia da Informação e Comunicação do país está investigando a suposta invasão ao sistema paraguaio entre 2022 até março de 2023, datas sinalizadas no comunicado como o período em que a operação teria ocorrido sob a autorização do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação tinha como objetivo obter dados sigilosos sobre valores em negociação do anexo C do Tratado de Itaipu. A Polícia Federal instaurou inquérito para averiguar eventual vazamento de informações da investigação que apura a estrutura paralela existente na ABIN, que teria utilizado ferramentas e serviços da agência para a prática de ações ilícitas. Ainda de acordo com o chanceler paraguaio, as negociações sobre o anexo C do Tratado de Itaipu, que estabelece as condições de comercialização de energia gerada pela usina hidrelétrica comandada pelos dois países, também foram suspensas até que o caso seja esclarecido. O governo brasileiro está em negociações com o Paraguai sobre o anexo C, uma parte do acordo de construção de Itaipu que define as condições de comercialização da energia gerada. A expectativa é que, com a renegociação, o Paraguai possa vender o excedente de energia gerada pela usina no mercado livre. O objetivo é que as distribuidoras não sejam mais obrigadas a adquirir a energia do Paraguai a partir do final de 2026. Com a renegociação, o governo federal pretende dar fim à obrigação de compra da energia de Itaipu pelas distribuidoras do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, chamadas de cotistas. A China realizou hoje manobras militares ao redor de Taiwan para simular um bloqueio da ilha. As Forças Armadas chinesas qualificaram os exercícios como uma advertência firme e enérgica contra quem luta pela separação da ilha do governo de Pequim. O exército da China mobilizou dezenas de aviões e navios de guerra nesta terça-feira para manobras militares ao redor de Taiwan, com o objetivo de simular um bloqueio da ilha, que Pequim considera parte do próprio território. Nos últimos anos, a China recorreu diversas vezes ao envio das forças para o entorno de Taiwan.
Mesmo com pouco reconhecimento diplomático oficial, a ilha tem governo, moeda e militares próprios. As Forças Armadas chinesas qualificaram os exercícios como uma advertência firme e dissuasão enérgica aos supostos separatistas de Taiwan, governada desde 2016 por um partido que defende a soberania da ilha. Em resposta, o governo de Taiwan mobilizou aviões e navios de guerra e ativou o sistema terrestre de mísseis de defesa. De acordo com o Ministério da Defesa, as forças taiwanesas detectaram 21 navios de guerra ao redor da ilha, entre eles um porta-aviões, além de 71 aviões e 4 navios da Guarda Costeira. As tensões entre os territórios, separados pelos 180 quilômetros de largura do Estreito de Taiwan, aumentaram com a posse do presidente taiwanês Lai Ching-te em maio de 2024. O político mantém uma postura mais firme pela soberania de Taiwan que a antecessora, com quem Pequim teve atritos consideráveis. Nos últimos anos, o exército chinês organizou grandes manobras ao redor da ilha, normalmente descritas como simulações de um bloqueio ou tomada do território. Analistas consideram que é mais provável que a China aplique um bloqueio e não uma invasão em larga escala, mais arriscada e cara em termos de mobilização militar. A disputa entre Pequim e Taipei remonta a 1949, quando as tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perderam a guerra civil para os comunistas liderados por Mao Zedong e fugiram para Taiwan. Veja a seguir, aumenta o número de brasileiros dispensando a carteira assinada para trabalhar por conta própria. E no dia da mentira, é bom relembrar as fake news do futebol, como a contratação de vários craques que ficaram apenas no anúncio. O governo do Ceará intensificou o combate a facções criminosas que bloqueiam serviços de internet em regiões metropolitanas. Mas os moradores foram dominados pelo medo e até perdem o acesso à rede. As facções criminosas disputavam território pela oferta de serviços de internet no estado do Ceará. A resposta da prefeitura para o crime foi intensificar o combate e oferecer benefícios para os agentes de segurança que escoltavam a instalação e o reparo do recurso. Segundo as investigações, a facção criminosa cobrava uma taxa de R$20 por cliente para as empresas que prestavam serviço na região. Caso a provedora negasse repassar o valor, os criminosos destruíam as redes de fibra ótica, as caixas de transmissão de sinal e antenas durante a madrugada. Além disso, as lojas físicas eram invadidas e pichadas. 40 pessoas foram presas no mês passado pela suspeita de envolvimento no crime, durante uma operação da Polícia Civil. Mesmo assim, os moradores vivem uma rotina de medo, sem a liberdade de escolher a empresa de internet desejada e com receio de sair às ruas após o anoitecer. A Anvisa enviou um alerta na manhã de hoje sobre uma tentativa de golpe. Os criminosos estão enviando e-mails falsos com cobranças de débitos sanitários. O correio eletrônico tem o nome Alerta de Débito Sanitário e vem acompanhado de um número de apólice. O nome da remetente é Irene Ramos da Silva, que se identificava como integrante da equipe financeira da Anvisa. No texto, a suposta funcionária encaminhava uma taxa cujo pagamento deveria ser realizado através de um link. O site, porém, não pertence à Anvisa. O órgão emitiu uma nota orientando o público a não acessar o suposto site e não realizar transferências bancárias. A Anvisa orienta as vítimas que façam uma denúncia através dos canais oficiais da agência, onde há um formulário eletrônico para ser respondido. A cidade de São Paulo registrou a segunda morte deste ano por dengue. A vítima foi um homem de 69 anos, morador da Zona Leste. O idoso teve os primeiros sintomas no dia 7 de fevereiro e faleceu 5 dias depois. Até o dia 26 de março, foram registrados mais de 17 mil casos da doença na capital. A primeira morte devido à dengue foi de uma menina de 11 anos, também moradora na Zona Leste. A informalidade já foi alternativa extrema nas horas de precisão, mas hoje as coisas mudaram. Desistir do cartão de ponto, da pressão do chefe e da falta de condições de trabalho estão abrindo mais portas do que se imagina no Brasil. Apesar da baixa na taxa de desemprego e o crescimento da economia,
o número de pessoas que optam pelo trabalho informal permanece em alta, agravando o quadro de escassez de mão de obra qualificada para ocupar vagas com carteira assinada. Segundo economistas, há uma explicação para esta mudança de comportamento, onde a informalidade, que antes estava associada à necessidade, se tornou uma escolha mais vantajosa na visão de alguns trabalhadores. A alternativa ganhou força com o avanço da tecnologia e as oportunidades de trabalho imediato oferecida pelo meio virtual, especialmente por meio de aplicativos de transporte de passageiros e entrega de mercadorias. A flexibilidade na jornada de trabalho proporcionada pela informalidade e a redução da diferença de renda entre o trabalho sem carteira assinada e o emprego formal também têm sido fatores determinantes para muitos brasileiros que escolhem trabalhar por conta própria. Outra mudança que ocorreu neste setor foi o aumento da participação de trabalhadores com maior grau de escolaridade, que tem ocorrido de forma mais acelerada entre os sem carteira assinada. No final do ano passado, por exemplo, mais de 50% dos trabalhadores sem carteira tinham ensino médio e superior completo, uma diferença de 20 pontos percentuais para 2012, quando apenas 34% desses trabalhadores tinham esse grau de escolaridade completo. Para economistas, o trabalho sem carteira assinada ainda precisa de atenção e cuidado, pois, segundo eles, a vulnerabilidade dos trabalhadores informais é maior que a dos trabalhadores formais, por conta da menor proteção trabalhista diante da lei e da renda média menor. O Ministério Público do Trabalho tem recebido denúncias relativas ao calor e ao desconforto térmico. Até mesmo os consumidores de lojas de varejo estão registrando queixas sobre as condições a que estão expostos profissionais em lojas, supermercados e outros estabelecimentos. Até 31 de março foram feitas 427 denúncias ao Ministério Público do Trabalho, o MPT, o que representa quase 60% do total registrado em todo 2024, o ano mais quente do país desde 1961, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Em São Paulo, o número de notificações passou de 163, só no ano de 2023, para 195 em 2024. E até 31 de março de 2025, houve 129 denúncias. O número pode ser maior se nas queixas o termo calor não tiver sido especificado, apenas citado. Federações e sindicatos que representam empregadores afirmam que buscam minimizar o desconforto e reconhecem a mudança climática como algo urgente. A construção civil destaca que cumpre a lei e o setor de comércios quer mais ações do poder público. No caso dos aplicativos, a associação diz que ar-condicionado é requisito básico nos carros. E para os entregadores com motos e também motoristas 4 rodas, afirma que o modelo de negócio permite escolher os horários de trabalho. Para a Procuradora do Trabalho e Coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, Sirlene Zimmermann, o aumento de denúncias se justifica pela sequência de dias em que as temperaturas máximas ultrapassam a média mensal em 5 graus Celsius, ou mais, no início deste ano. O risco de acidentes pode aumentar em função dessa exposição ao calor. Para as empresas, isso também é ruim, porque há uma tendência de redução de produtividade, pois os trabalhadores exaustos vão produzir menos. Os setores com maior número de denúncias relativas ao calor excessivo no MPT são os que envolvem trabalhos a céu aberto, como construção civil, agricultura, correios, telecomunicações e vigilância. Além disso, comércios, supermercados, telemarketing e até mesmo hospitais estão sendo denunciados. Entre os relatos dos trabalhadores estão exaustão, perda de concentração e desmaios, sintomas considerados decorrentes da exposição prolongada ao calor intenso. Na construção civil, somente 20% das empresas investiram em medidas para evitar os efeitos do calor e da dengue, doença que ganha força no calor e em locais de água parada, como canteiros de obra. No comércio, os trabalhadores têm sofrido com as altas temperaturas, o que preocupa o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, o maior do país com cerca de 500 mil associados. Ao contrário de outros eventos climáticos extremos, como tornados e enchentes, o calor passa a sensação de ser menos agressivo ou mais tolerável pelas pessoas. Neste mês acontece a campanha Abril Verde, que busca promover a segurança e a saúde no trabalho. O objetivo é prevenir doenças e acidentes, além de conscientizar a população sobre os seus direitos.
A campanha do Abril Verde tem o objetivo de incentivar empresas, trabalhadores e órgãos públicos a adotarem práticas seguras e saudáveis durante o trabalho. A ideia é prevenir acidentes e doenças laborais, aumentando a segurança e a saúde no ambiente de trabalho, com a intenção de reduzir acidentes e doenças laborais. A saúde mental no ambiente de trabalho passou a ser uma questão estratégica para os negócios, e a partir de 26 de maio, as empresas serão obrigadas a identificar riscos psicossociais e implementar medidas para gerenciar a saúde mental dos profissionais, garantindo que não adoeçam mentalmente devido à sobrecarga de trabalho, assédio moral ou sexual e ao estresse em ambientes tóxicos. Segundo dados do Ministério de Previdência Social, no ano passado, o Brasil teve o maior número de afastamentos por transtornos mentais em 10 anos. Foram 472 mil licenças concedidas, um aumento de aproximadamente 67% em relação ao ano anterior. Com a exigência determinada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a saúde mental passará a ser uma responsabilidade formal. Assim, as empresas devem contar com assessoria especializada em saúde e medicina ocupacionais para que possam identificar os riscos psicossociais, bem como medidas para sua prevenção. A ausência de segurança e saúde no trabalho acarreta custos financeiros significativos para as empresas, como despesas médicas e indenizações. Com isso, investir em segurança protege os trabalhadores e a saúde financeira das organizações. Hoje é 1º de abril. Antigamente era o dia da mentira, hoje é das fake news. E quem acompanha futebol está acostumado com estas pegadinhas que acontecem o ano inteiro. Vários craques já foram anunciados como contratados por grandes times. Não chegaram até hoje, era brincadeirinha. 1º de abril é uma data mundialmente lembrada como o Dia da Mentira, onde as pessoas se divertem contando histórias ou fatos que não são verdadeiros. E para entrar nessa brincadeira, selecionamos um top 5 das principais mentiras sobre contratações que muitos torcedores acreditaram fielmente. Em 5º lugar, a gente começa com o retorno de Ronaldinho Gaúcho ao Grêmio. Quando todos achavam que ele voltaria ao tricolor gaúcho, o craque desembarcou no Rio de Janeiro para fechar com o Flamengo. Na 4ª posição, Ronaldo Fenômeno no Flamengo. O maior camisa 9 de todos os tempos chegou a treinar no Mengão, recuperou de lesão, mas no fim acabou fechando com o Corinthians, deixando muito flamenguista na bronca. A 3ª posição já é mais recente, Griezmann no Grêmio. Eu vou anunciar aqui em primeira mão quem que o Grêmio vai trazer para o lugar do Suárez. Vou dar uma dica, Je parle François, bonjour, é um atleta francês de Copa do Mundo. O Grêmio deve abrir negociações com o Griezmann. A declaração do jornalista repercutiu por todo o país e, claro, uma fake news foi motivo de muita zoação por parte dos colorados. A 2ª posição vem lá da França, ou melhor, não veio da França. Trata-se de Anelka no Atlético Mineiro. A situação se agravou porque o próprio presidente do Galo, naquela época, Alexandre Calil, postou em seu blog que Anelka estava fechado com o Galo, mas o acordo não desenrolou e a piada foi nacional. E em primeiro lugar não poderia ser outro, Drogba no Corinthians. O ano era 2017 e o Timão até havia enviado à Inglaterra um representante para fechar o acordo com o atacante. Até camisas do craque já estavam sendo comercializadas, mas o representante voltou sem o atacante e sem a assinatura, transformando todo o imbróglio em muita zoação. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.